Olá para você que acompanha Notícias Agrícolas, seja muito bem-vindo de volta aqui à nossa programação. A gente vai conversar agora sobre o setor de café. A colheita aí está começando daqui a pouquinho nas principais regiões produtoras do país de café arábica. Então a gente segue aqui no NA fazendo aquele giro pela região para saber como é que estão os preparativos aí nas principais áreas produtoras do país. Hoje a gente vai lá para a Franca, região da Alta Mogiana, falar com o Saulo de Carvalho Falheiros, diretor comercial da Cocapec. Saulo, seja muito bem-vindo aqui ao Notícias Agrícolas. Olá, muito obrigado, muito boa tarde a todos. Muito Saulo, obrigado. antes da gente falar desse preparativo da colheita, eu queria atualizar alguns números com você. A última vez que a gente conversou, a Cocapec tinha aí uma estimativa de quebra entre 21% e 30% por conta da bienalidade baixa e, claro, por conta desse clima adverso que o produtor enfrentou no ano passado. Esse número, ele se confirma? É isso que eu quero saber. E qual a expectativa de recebimento da cooperativa para a safra 21? O número se confirma, sim. Né? A nossa região aqui é uma região que é de bienalidade bastante acentuada, né? Então a gente tem já uma redução natural da safra de 21 se comparada com a safra de 20, né? Mas confirmado o atraso nas chuvas do início desse ciclo, né? Do período das águas, o atraso da chuva do ano passado, né, fez com que a seca de 2020, o período seco, se estendesse bastante, com isso atrasando bastante aí o período de floração, e isso causou as lavouras sentirem, né, esse déficit hídrico, e de fato, depois do pegamento da florada, ter sido um pouco aquém, né? Então, existe sim essa estimativa de uma possível redução dessa safra de 2021, por ocasião desse período de seca que nós tivemos no ano passado, né? Nesse momento agora, novamente a gente vem aumentando a nossa preocupação com o atual período que estamos passando, já um período longo, sem chuvas significativas aqui na nossa região, então já algumas lavouras começando a sentir a falta de chuva, e como a florada ela foi mais tardia o ano passado, nós estamos agora nesse final de mês de março e agora no mês em que nós estamos encerrando, o mês de abril, nesse período, terminando o período de granação e início da maturação de café. E essa falta de chuva tem nos preocupado bastante, né, nesse final de conclusão de granação e início de maturação. Haja visto que em muitas micro-regiões aqui da região da Mogiana, nós já estamos aí aproximando 50 dias sem um volume de chuva significativo, né? Que vem deixando a gente bastante preocupado. Haja visto que nós estamos iniciando o período da seca, porém já com déficit hídrico bastante considerável, né? Que nos preocupa bastante. E Saulo, essa redução para esse ano, a expectativa da Cocapec é receber quantas sacas, assim, se a gente for comparar com o ano passado, qual que é o volume que vocês esperam receber em 2021? Nos anos de safra baixa, a cooperativa ela tem recebido aí aproximadamente entre 850 a 900 mil sacas de café, né? Então já é um número bem menor se comparado no ano de safra alta, né? Eu já disse que em 2020 nós recebemos aí aproximadamente 1 milhão e 800 mil sacos, né? Então, assim, em números, né, transformando o recebimento da cooperativa, como que a região já tem uma penalidade bastante acentuada. Mas, por um lado, a gente está tendo uma quebra de safra regional, por a questão do período de estiagem longo do ano passado, mas nós também temos uma que corrige, de certa forma, em termos de volume regional, um aumento da área de produção, né, com muitas lavouras novas iniciando a sua produção agora, nesse ano de 2021, que, de certa forma, compensa um pouco do volume que foi perdido aí por ocasião da quebra de safra. Não que uma coisa compense a outra, mas é importante dizer que há, sim, uma recuperação por parte disso. Então, assim, a estimativa da cooperativa nesse ano é ter uma certa redução por conta da penalidade, mas também, infelizmente, né, uma redução no seu volume aí por ocasião da seca, né? Então, historicamente, esses são os números da cooperativa. E agora, o número da previsão desse ano vai depender muito aí de como que vai ser a renda dessa safra, né? Então, assim, o que a gente tem apontado é uma possível
redução baseada aí no pegamento de florada e na situação agronômica das lavouras, né? Então, eu diria que, com certeza, nós teremos aí uma possível redução no número de recebimento de café por ocasião dessa quebra de safra. Saulo, a gente tem observado em outras regiões produtoras do país que muitos produtores estão se deparando com aquele grão xoxo, o grão com problemas daquele grão pretinho. Em Franca, aí na sua região da Alta Mogiana, isso também vem acontecendo? Muitos produtores têm sim lamentado, né, de certa forma, o que eu disse, principalmente agora nesse final do período de granação, esse déficit hídrico que está acontecendo nesse momento agora é que vem despertando uma grande preocupação por parte dos produtores. Então, nossa equipe técnica está a campo, né, fazendo essas avaliações exatamente nesse momento, até porque de 2 semanas para cá que o quadro se agravou bastante. Então, nós estamos exatamente no campo fazendo esse levantamento técnico agora, nesse momento, para podermos ter uma dimensão de possíveis problemas causados aí por esse fato. Tá. E, Saulo, além do rendimento da safra, que é um problema também que a gente observa, há uma certa incerteza quanto à produção de cafés especiais. A gente sabe que Franca tem alguns cafés, normalmente tem produtor que faz esse café de qualidade superior. Isso também te preocupa de alguma maneira para 2021, considerando que em 2020, nessa aula, a gente vem de uma safra muito positiva, não só de tamanho, mas principalmente pela qualidade do café que foi feito no ano passado. Em relação a isso, o que você pode trazer de novidade para a gente? Eu acredito que essa é uma preocupação sempre constante, né, de todos nós aí que buscamos fazer cafés especiais, cafés de mais alta qualidade. Eu acredito que, em relação à renda desse ano, esse período de tá faltando chuva agora, né, no mês de março e agora em abril, possivelmente deva ter algum reflexo aí, talvez na questão qualitativa em termos de tamanho de grão, em rendimento de peneira e na própria renda. Mas entendendo o café especial como uma série de atributos, seja eles de aspectos físicos, mas também sensoriais, tudo isso vai depender do como que vai ser o andar da colheita, né, em relação à chuva e tudo mais. Então, assim, geralmente a nossa região, as condições de colheita aqui são muito boas, porque a gente tem um inverno bastante característico, como sendo um inverno seco, né? Isso favorece muito a questão de qualidade. Agora, por outro lado, nós estamos torcendo muito, né, para que chova agora no mês de maio, para que a gente possa repor o teor de umidade do solo, mas que depois, em junho e julho, que é o período onde a colheita, de fato, ela ganha uma expressão maior na nossa região, a gente tenha condições climáticas favoráveis, né, para os trabalhos de colheita e, consequentemente, para a produção de cafés de alta qualidade, né, que é o perfil aqui da região da Mogiana. Então, assim, Perfeito. sempre há preocupações em relação a isso, né? Então, nós estamos fazendo exatamente essa avaliação agora, quais os impactos aí dessa falta de chuva nesse período final de granação, o que isso vai repercutir em termos de qualidade. Tá. E, Saulo, se aproximando da colheita, mais uma vez, pelo segundo ano, a gente tem aí esse aumento de casos do coronavírus, justamente pouco tempo antes da colheita, do início da colheita do café. O mercado vem falando bastante disso, alguns analistas apontam que pode ser que surjam alguns problemas, mas, por outro lado, a safra ela é menor, então precisa de menos mão de obra. Como é que você avalia isso? A gente pode ter algum tipo de problema na colheita de café? Alguma recomendação especial para o cooperado da Cocapec? Como é que vocês têm lidado com essa situação da pandemia por aí, Saulo? Bom, esse ano, não diferentemente do ano passado, né, os produtores estão tomando todas as medidas, né, de cuidados em relação à pandemia, principalmente nos pontos onde há aglomeração, onde há mais convívio social na fazenda, né? Ou seja, na questão de transporte, nos ônibus, na questão das praças de alimentação que se tem nas fazendas, né? O ambiente de alimentação e os locais de uso comum, né? Como banheiros e meios de transporte. Então, esses são os pontos aí de principal atenção
e os produtores, a gente vê assim, um esforço grande em estar tanto orientando os colaboradores, no sentido de manter o distanciamento, né, como também, principalmente nos transportes, o pessoal transportando um volume reduzido de pessoas, nos ônibus, transporte, então com bastante zelo em relação a isso. E, naturalmente, acho importante, como recomendação, diariamente, medir a temperatura, né, das pessoas que estão adentrando na fazenda para colher, isso aí ao longo de todo o período de safra, bem como no período de acompanhamento semanal dos quadros de saúde de cada colaborador. Esses são os pontos que eu acredito que o produtor está bastante atento. No ambiente de trabalho em si, a colheita de café, por ser um ambiente aberto, né, a gente tem assim bastante segurança e tranquilidade em estar trabalhando, por estarmos aí, naturalmente, né, o distanciamento social e também um ambiente aberto que mitiga, né, diminui bastante o risco. Então, nós acreditamos muito que o risco está mais envolvido nas áreas de convívio, né, como transportes, é onde eu já citei anteriormente. Esses são os pontos que a gente tem recomendado para o produtor ter bastante atenção. E, Saulo, mudando um pouquinho de assunto, agora falar sobre o mercado, sobre os preços. Essa semana a gente teve aí três sessões, perdão, de valorização lá na Bolsa de Nova York. Ontem recuou bastante, recuou mais de 200 pontos. Hoje a gente está tendo mais um dia aí de baixas para os preços. Como é que você tem feito essa leitura de mercado, Saulo? A gente ouve muito que essa oferta mais restrita do Brasil deveria estar supostamente dando um suporte maior, influenciando de alguma forma uma alta lá em Nova York, mas o mercado sobe e a gente tem aí agora já 2 sessões de baixa. Como é que é a avaliação que você tem feito aí para explicar para o produtor tanta volatilidade? Eu diria que, sem sombra de dúvida, né, a gente tem conversado bastante sobre isso. O mercado de café no curto prazo, o mercado do spot ou o mercado de curtíssimo prazo, o que a gente tem notado nos últimos anos, e não só agora, é que realmente ele é um mercado, a forma de precificação está muito ligado às questões técnicas que estão acontecendo diariamente nos cenários econômicos e financeiros que regem o posicionamento de muitos fundos de investimento ou muitos agentes que atuam nessas bolsas financeiras se posicionarem. Então, a gente não vê isso somente em café, a gente vê esse movimento em várias outras commodities agrícolas e o café não é diferente. Então, essas variações muito bruscas no curtíssimo prazo, elas estão assim intimamente ligadas a todos os fatores econômicos e financeiros que regem a formação de preço de várias commodities e nem sempre estão somente atrelados a questões de fundamentos de mercados da commodity em si, né? Então, durante essa semana e nas últimas semanas anteriores, a gente tem visto, às vezes, o produtor com a leitura de que o café está subindo muito por conta de seca, por conta somente de falta de café, ou por conta de falta de oferta. E às vezes a gente aqui numa visão um pouco mais técnica, não é somente isso que tem feito o café subir. E é o que eu sempre falo, às vezes o café não está nem somente subindo, né? Ele está oscilando de preço, né? Por isso a gente viu essa semana aí alguns pregões, o mercado subindo muito e já na sequência, às vezes, esse mercado já recuando, talvez aí numa intensidade, velocidade bastante parecida. Então, assim, é sempre bom o produtor estar muito atento que essas variações de curto prazo, geralmente elas estão muito ligadas a questões técnicas de mercado e não somente ao fundamento da commodity em si. E também uma relação bastante íntima aí, nós vimos muita variação da commodity essa semana, mas também vimos aí um recuo bastante considerável da questão de câmbio, né, com o real se valorizando um pouco mais durante essa semana. Então, tudo isso transfigura aí em alterações de preço da commodity, que oferece ao produtor oportunidades, né, para que ele possa tomar suas decisões aí, seja no mercado físico, seja também nos mercados futuros. Se nós olharmos historicamente, café em Nova York não está com preço tão elevado, né? Ou seja, eu particularmente acredito que por ocasião de seca, dessas dificuldades todas, caso isso se concretize, caso a gente adentre num período
menos oferta de café e tudo mais, acredito que teria espaço, sim, para a Bolsa de Nova York ainda se manter com mais elevação e precificar problemas de fato ligados aí a questões de fundamento da commodity em si, né? Por falta de café ou por falta de oferta. Por outro lado, até o momento, a gente está vendo é café com alto preço em reais, mas muito mais por um efeito cambial, né? Por muito mais por um efeito de dólar do que por uma questão fundamentada no preço da commodity em si. Então, acho assim, importante sempre o produtor estar bastante atento e não ficar assim, só acreditando que o mercado está subindo única e exclusivamente por um fato ou outro, né, no curtíssimo prazo, porque realmente são muitas as variáveis que influenciam nesse curtíssimo prazo por questões técnicas. Né? Então, assim, é importante o produtor estar bastante atento a isso e tomar suas decisões para aproveitar essas oportunidades que o mercado vem oferecendo. Perfeito. Saulo, muito obrigada, então, pela sua disponibilidade de vir aqui no Notícias Agrícolas. Eu já deixo o convite aberto para você voltar aí daqui a algumas semanas para a gente entender esse relatório que a Cocapec está em campo fazendo, para saber o real impacto aí para a maturação, rendimento da safra e para a gente continuar aí a produção dessa região que é tão importante para o país. Muito obrigado e permanecemos à disposição aí, sempre que possível, para a gente poder contribuir aí com algumas informações. Muito obrigado. Portanto, essa foi a nossa parada em Franca para saber como é que está o desenvolvimento da safra de café 2021, que está se aproximando aí do início da colheita. O clima ele continua bastante irregular. O Saulo trouxe para a gente que a Cocapec está nesse momento fazendo um levantamento em campo, está indo a campo para ver os reais impactos na maturação do grão e no rendimento da safra. Há 50 dias não chove lá na região da Alta Mogiana, então é um cenário que continua bastante crítico, como a gente vem falando sempre aqui no Notícias Agrícolas. Bom, vou ficando por aqui, mas você que está aí nos assistindo, não esquece de ir lá no nosso YouTube, Notícias Agrícolas Oficial, se inscrever no canal, ativar as notificações para você receber aí todos os nossos conteúdos. Além disso, nós estamos também no Facebook, Notícias Agrícolas, no Instagram você nos encontra com @Notícias Agrícolas e no Twitter, @Noteagri. Bom, vou ficando por aqui, mas não sai daí que já já a gente está de volta.